E aí, galera, retornando aqui para os nossos estudos. Bom, vamos lá. Falar aí sobre o crime de furto, tá? Bom, o artigo 155, né, ele já começa para gente falando subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, ok? Vamos aí observar algumas coisas que a gente precisa analisar, tá? É, definição de alguns temas. Eu até coloquei aqui para vocês e a gente vai estar analisando isso com muita calma, porque esse estudo eu quero que ele seja bem detalhado, porque tem muita coisa para ser discutida. E como eu falei para vocês, eu usei até a própria doutrina, tá? Mas vamos lá. Subtração. Subtração é um ato de retirar a posse da coisa alheia, ok? Então, o bem está na posse de alguém ou, né, sob a vigilância de alguém, em cima da mesa e a pessoa está próxima, enfim, por aí vai. E o sujeito pratica o crime de furto, né? Ele subtrai, retira da pessoa sem que ela perceba a existência daquele crime, tá ok? Então, subtrair é retirar a posse da coisa alheia. Quando se fala alheia, porque em regra é de alguém, tá? Coisa móvel refere-se a objetos tangíveis que podem ser levados de um lugar para outro, ok? Então, um celular, uma caneta, um relógio, enfim, coisas que você pode movimentar. Posso furtar um imóvel? Não, óbvio que não, tá? Alheia, que pertence a outra pessoa, tá ok? Então, o alheia é que essa coisa, esse bem, pertence a uma pessoa. Não é que não pertence a ninguém. A gente vai ver lá a coisa perdida, tá? Então, quando se fala alheia, é porque a gente sabe que é de alguém, tá? Sem consentimento. Então, a retirada da posse sem permissão do proprietário. Então, por isso que a lei fala aqui, ó, subtrair para si ou para outro e coisa alheia móvel. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Tá ok? Então, veja bem que não há consentimento para a questão do furto, para a retirada da posse da pessoa, a posse da coisa da pessoa. Por quê? A gente vai ver mais à frente, só para adiantar, a diferença da questão da apropriação indébita e para a questão do furto, né? No furto, o sujeito ele retira a coisa alheia da pessoa, ok? De uma forma que ela não perceba. Essa retirada é de forma unilateral, sem consentimento da outra pessoa. E ela tira o bem dessa pessoa. Lá na apropriação indébita, na realidade, a entrega do bem, né? A pessoa entrega o bem, a vítima entrega o bem ao sujeito, mediante uma fraude, mediante algo ardil que leva ela a erro. Portanto, essa entrega, né, ela é até voluntária, em que pese ela está em erro, não tenha dúvida disso, porque ela está sendo enganada. A transferência bilateral, porque quem é o dono da coisa, do bem, está entregando de livre e espontânea vontade para o sujeito, que está de má fé e vai levar a coisa. Então, portanto, aqui não há subtração, entre aspas, clandestina. Não há a retirada do bem, né, de forma, entre aspas, clandestina, como é no caso do furto. Então, o sujeito pega e entrega para o outro na apropriação indébita. E esse sujeito que recebeu o bem, ele num determinado momento que ele tem que devolver esse bem, ele não devolve. A grande diferença é essa, tá? Então, aqui no furto, nós temos que observar, dentro da definição, né, que a subtração é o ato de retirar uma coisa alheia,
que é coisa móvel e não imóvel, que é alheia, ou seja, pertence a alguma pessoa, e que não tem o consentimento do dono da coisa, diferentemente da apropriação indébita, que tem o consentimento, porém o sujeito está em erro, está entregando de boa fé e o cara está de má fé, né? Isso a gente ainda vai discutir muito lá na frente, só para situar vocês, tá? César Roberto Bittencourt, tá? Fala aqui pra gente, né? Trata do tema, né? Referente à coisa abandonada. Vejamos, a coisa abandonada, a res derelicta, né? Não pode ser objeto de subtração nem de apropriação indébita. Por isso que eu falei que ela é de alguém. Se a coisa é abandonada, o sujeito pegou lá e abandonou o celular, jogou lá fora, lá tá lá largado lá. Cara, aquilo ali não pode ser, se alguém pegar aquilo ali, não vai ser considerado crime de furto, porque está abandonado, tá? E ele continua aqui, ó. Constitui res derelicta, repetindo, qualquer objeto abandonado pelo dono e nessas circunstâncias por ele declarado sem valor econômico, ainda que eventualmente possa ter valioso para terceiro. Então veja bem, o que ele está definindo aqui, ó? Beleza, coisa alheia não é coisa abandonada. Coisa alheia pertence a alguém. Mas se o sujeito abrir mão daquele bem e aí abandona, para ele, sujeito que está abandonando, aquele bem não tem valor, porque ele está jogando aquilo fora. Ainda que aquele bem tenha algum valor para terceiros. E pode ser realmente, pode ser um celular, pode ser um relógio. Mas ele abriu mão, ele falou, essa porcaria não me serve, não quero mais isso. Joga fora lá, abandona aquilo para lá. Vem uma pessoa e pega. Isso é furto? Não. Também concordo. Até porque o cara abriu mão do objeto dele lá. Eu não estou falando que ele largou lá que vai usar depois. Eu estou falando que ele abandonou mesmo. Abandonou. Tipo, jogou fora. Não quero saber disso. Não me interessa mais isso. O fato aqui se torna, né, atípico. Né? Não é nem que se fala em crime. Porque quando fala subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel, essa coisa alheia móvel faz parte do tipo penal, uma elementar do tipo penal, tem que ser de alguém. Se ela for perdida, se ela foi abandonada, deixa de existir essa elementar. Portanto, o fato é atípico, tá? E aí continua ele aqui, ó. Mas convém ter presente que o abandono da coisa deve ser evidente, é óbvio, né? Inequívoco, preciso, não caracterizando, por exemplo, o simples fato de ser uma coisa velha, com as aberturas em precárias condições e tal. Não é porque, por exemplo, uma bicicleta velha o cara deixou ali e o sujeito vai furtar. Não. Tem que ser algo muito claro de que aquilo é uma coisa abandonada, que não tem mais interesse do dono por ela, tá ok? Então é isso que ele fala. Rogério Greco, como eu sempre falo para vocês, é importante a gente só, pelo menos depois vocês vão ler isso com calma. Vou fazer a leitura aqui, tá? Da classificação doutrinária, isso é interessante você saber, já falei várias vezes nas minhas aulas aqui, e falo isso lá na faculdade com os alunos. Ter conhecimento da classificação doutrinária, né, do tipo penal é importante, porque você vai saber se é um crime material, se é formal, se tem intercrime, se não tem, se cabe tentativa, se não cabe, enfim, uma série de coisas que daqui você pode criar a sua tese defensiva, ok? Então, Rogério Greco fala lá, crime comum, tanto com relação ao sujeito ativo quanto ao sujeito passivo. Então, não há necessidade de um sujeito específico, né? Então, não há uma condição específica para tanto o sujeito ativo praticar o crime, quanto o sujeito passivo ser vítima do crime. Pode ser qualquer pessoa. É um crime doloso, não temos a modalidade culposa nesse crime, não existe essa modalidade. Culposamente, o sujeito furta o celular de uma pessoa. Por imprudência, não existe isso, né, gente? Não tem como. Tá? De dano é material, porque ele produz resultado materialístico no nosso mundo. Alguém perde um objeto, portanto tem o seu patrimônio diminuído, e alguém enriquece obtendo esse patrimônio. Então está tendo um resultado naturalístico material evidente aqui no nosso meio. De dano,
de forma livre, podendo ser praticado inclusive através de animais adestrados ou de inimputáveis que são utilizados como instrumentos pelo sujeito, né, pelo agente. Então, o sujeito pode utilizar-se de uma criança. Ah, vai ali, pega aquele celular, porque ele está vendo que quem está próximo do celular não vai se atentar para uma criança e a pessoa se distrai, a criança pega e dá para ele, ele pega e vai embora. Então, eu uso a criança como meio, né? Que será considerado, nesse último caso, como autor imediato, coitado da criança, né? Comissivo, em que pese pode... O que é comissivo? Através de uma ação. O sujeito vai lá e pega, ó, pegou, ok? Omissivo, quando ele fica parado, mas o crime acontece e ele pratica o crime via omissão, quando ele for garantidor, por exemplo. E aí a gente tem lá a questão do artigo 13 lá, depois vocês vão dar uma lida nisso, tá? No Código Penal. Nos casos em que vier gozado de ser garantidor. Instantâneo, não sendo descartada a hipótese de crime instantâneo com efeitos permanentes, se for destruída a coisa furtiva, né? Gente, essa é uma classificação ofertada pelo professor Rogério Greco. Alguns doutrinadores podem divergir de alguma coisa aqui, mas a regra, todo mundo tem esse caminho aqui, tá? Então, é um crime instantâneo. Acontece o resultado na hora, consumou o crime. Porém, se esse objeto furtado ele for destruído, pode ser considerado, né, com efeito permanente. Não é um crime permanente, é um efeito permanente. Não vai mais se recuperar aquele bem. No que eu digo recuperar é fazer ele ter a funcionalidade que ele tinha anteriormente. Por exemplo, o celular, quebrou o celular, destruiu o celular. Vai conseguir fazer com que esse dano seja recuperado? Não pelo material. Pode ser, no caso, por exemplo, se o sujeito resolver pagar, enfim, aí é uma questão de moral, um monte de coisa, tá? Consumação, né, aí nesse caso poderia se prolongar no tempo em que durar o comportamento do agente. Monossubjetivo, plurissubsistente, não transeunte como regra, pois que será possível na maioria dos casos o exame pericial, ok? Então essa é uma classificação que você depois olha lá, lá na introdução lá do direito penal, referente à classificação do crime, para você estar sempre se atualizando. Por que eu coloco isso aqui, gente? Para que não caia no esquecimento, porque aquilo que a gente não fica lendo, aquilo que a gente não utiliza muito, a gente acaba esquecendo, e isso faz uma diferença muito grande lá para poder decidir algumas teses defensivas, inclusive, né, no que tange, né, ao momento consumativo ou não do crime, tá? E outras coisas. O bem juridicamente tutelado é o patrimônio, embora César Roberto Bittencourt, né, entenda que os bens jurídicos protegidos são a posse e a propriedade. Então, gente, grande parte da doutrina, talvez majoritária, entende que é o patrimônio, né? E esse patrimônio está constituído por quê? Pelos bens protegidos via a posse e a propriedade, ok? Objeto material é a coisa furtada, é um bem imóvel, carteira, relógio, celular, enfim, óculos e por aí vai, tá? Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, menos o proprietário, ou seja, não pode o proprietário furtar um bem, né, seu que está na posse de outra pessoa, ou seja, eu empresto meu celular para uma pessoa e ela está lá usando. Quando ela se distrai, eu vou lá e furto o celular. Pô, mas eu estou furtando uma coisa que já é minha, pô, não tem crime aqui, ok? Não vai conseguir tipificar essa conduta, porque isso já é meu, né? Pois falta, neste caso, elementar normativa alheia. Por quê? O bem que eu estou furtando da pessoa lá é dela? Não. É alheia? Não. É meu. Então não tem como eu furtar de mim mesmo, né? Rogério Greco afirma ainda que não pode ser sujeito ativo o proprietário e o próprio possuidor da coisa, sob pena de praticar o crime previsto no artigo 346. Beleza. Sujeito passivo são os proprietários, segundo Rogério Greco, e o possuidor da coisa alheia, móvel podendo, neste caso, figurar tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica no caso do sujeito passivo, tá? Objeto, tipo de objetivo é subtrair coisa alheia móvel para si para outra. Bem,
Subtrair é retirar, tirar as escondidas, tá? Sem a finalidade de ter a coisa em definitivo para si ou para outro, tá? Com a finalidade de ter a coisa, né, para si ou para outro. Ele tem essa finalidade, subtrai para si, eu quero para mim, tá? Ou vou depois vender isso, tá? O tipo subjetivo é o dolo. Consumação e tentativa, a gente já vai falar daqui a pouco, porque nós temos várias teorias aqui, inclusive a gente vai ler julgados aqui nesse sentido, tá? Então, já está dando para você começar a ter uma noção mais aprofundada aí dessa classificação da doutrina. A gente vai ver a questão da consumação, da tentativa, inclusive com jurisprudência aí do STJ. Daqui a pouco a gente está retornando aí para dar continuidade aí às nossas aulas. Abraço.